Então, né, pessoal, os números da economia continuam a decepcionar. Tem toda a conversa econômica sobre a meta fiscal, o déficit público para este ano, para o ano que vem, mas o que importa de fato são os resultados que nós percebemos e que são divulgados a respeito da economia brasileira, agora que já estamos em novembro, temos 10 meses do governo Lula, as medidas econômicas atrapalhadas do Molusco e do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já começaram a mostrar os seus resultados e a gente consegue perceber a coisa um pouco melhor. Então, os dados aqui a respeito do investimento estrangeiro são desapontadores. No mês de setembro, houve uma queda de quase 4 bilhões de dólares, não reais, dólares no investimento estrangeiro aqui no Brasil, e isso é uma queda recorrente, né? Porque apenas neste ano o investimento estrangeiro no Brasil despencou 40%. O que mudou do ano passado para este ano para vermos uma redução tão grande assim, tão substancial no investimento dos gringos aqui no Brasil? Vamos dar uma olhada nessa história, entender esses debates, ver esses números aqui e tentar entender para onde a coisa pode caminhar com base nesse cenário. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse IDP, que é o índice aqui do investimento estrangeiro direto, acumulou 60 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, né, de setembro do ano passado para setembro deste ano aqui, 2,89% do PIB, porém vem caindo de fato ao longo destes meses aqui, né? Então, esse investimento aqui estrangeiro direto, ele é considerado, levando-se em conta o valor que entra no Brasil de investimentos estrangeiros e o valor que sai do Brasil. Faz-se aí um cálculo, uma balança disso. Se for positivo, temos um crescimento desse investimento estrangeiro no Brasil. Se for negativo, temos uma redução e ficamos com um saldo negativo nesse valor. Então, aqui no mês de setembro, ainda temos um saldo aqui positivo, conforme você pode ver, porém, isso caiu demais, absurdamente, em relação a setembro do ano passado, quando nós tivemos quase 10 bilhões de dólares aqui em ingressos líquidos, né, entradas superiores às saídas, e esses são dados divulgados pelo Banco Central e são dados oficiais, portanto, né, sendo que em agosto o valor era de 4,3 bilhões, veja como a coisa está caindo mês a mês, e em agosto do ano passado eram 10 bilhões. Em ambos os casos aqui, houve um despencar de mais da metade do valor num intervalo de 12 meses que, obviamente, coincide, é o grande ponto, né? Coincide com o final do governo Bolsonaro e o início do governo Lula. É isso que explica esse cenário. O pessoal aqui do Globo, que é onde eu estou vendo essa notícia, diz o seguinte, né? Que essa queda de 36% do investimento direto no país entre janeiro e agosto é explicada, em primeiro lugar, eles colocam isso aqui, pela redução nos preços das commodities, que são cotadas em dólar, e também por fatores como risco fiscal, aí é o grande ponto, que impactam na atratividade do país, né? O curioso é o seguinte, conforme eu falei, são entradas e saídas, né? Se as commodities estão ficando mais baratas para o Brasil vendê-las no exterior, então o Brasil está ganhando menos, outros países também. A coisa meio que não fecha só por conta desse índice aí que eles estão levando em consideração. E aí, se nós considerarmos a famosa balança de transações correntes, né, que mede a entrada e a saída de dólares no Brasil em um determinado espaço de tempo, temos quase 40 bilhões de dólares de déficit, ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou, na ordem de 40 bilhões de dólares aqui no Brasil. Isso equivale a quase 2% do PIB nos últimos 12 meses, se considerarmos setembro do ano passado até setembro deste ano, que é quase um período inteiro em que todo mundo já sabia que o Lula seria presidente da República, né? Ele ganhou as eleições lá no finalzinho de outubro, então setembro e outubro ainda tinham esse impasse eleitoral que já levanta algum grau de incerteza, é claro,
mas dali em diante é a certeza total de que o Lula seria o presidente da República, conduziria a economia do país. Então é um cenário total aqui em que Lula está configurado como o chefe do Poder Executivo e da condução econômica do Brasil. E de forma geral, esse valor acumulado do investimento direto no país nos primeiros 9 meses de 2023, lembrando, são números até setembro, o mês de outubro já passou, mas isso demora a ser fechado até aparecer para todo mundo ficar sabendo, os dados terem publicidade. A tendência é que piore, porque o mês de outubro não foi grandes coisas do ponto de vista econômico, de acordo com dados preliminares, mas ainda não temos os dados oficiais. Mas esse valor acumulado aí é o segundo pior dos últimos 14 anos e é melhor apenas que lá o acumulado de 2020, né? Sendo que 2020 nós tivemos o começo da pandemia que impactou de março ali até o final do ano. Então, se considerarmos os 9 primeiros meses, de março até setembro, estávamos sob o impacto da pandemia, em que a Bolsa Brasileira desabou, ninguém estava mandando dinheiro para lugar nenhum, todo mundo estava numa terrível incerteza, ninguém nem sabia se ia continuar vivo até o final do ano, né? Era uma coisa muito nova. Ou seja, o patamar aí de destruição da capacidade econômica brasileira no governo Lula é tão grande quanto uma pandemia. Essa é a verdade, né? O número aqui só está melhor do que lá da época da pandemia. Mesmo 2021, que foi o ano seguinte, ainda com muitas restrições, tanto no Brasil quanto fora, por conta da pandemia do Covid, ainda assim 2021 foi melhor do que esse ano que nós estamos tendo neste momento com o governo Lula, sendo que, importante frisar, gosto sempre de frisar isso, ainda estamos vendo reflexos da economia do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que justificam alguns números positivos do início deste ano. Então, se a gente considera janeiro até setembro, os primeiros meses do governo Lula não sofreram qualquer impacto das medidas econômicas dele e do Fernando Haddad. Estávamos ainda com a herança positiva do governo Bolsonaro, que entregou um PIB com um valor de crescimento muito grande, um superávit primário, uma redução de preços, uma inflação controlada, um ótimo cenário aí, a casa arrumadinha para o Lula assumir a presidência da República. Agora, da metade do ano para frente, a partir do terceiro trimestre desse ano, é que nós começamos a ver os resultados das políticas totalmente equivocadas do Lula e do Fernando Haddad. Ou seja, se fôssemos considerar só o período em que as medidas desses dois patetas começaram a fazer o seu efeito, certamente estaríamos pior do que lá em 2020 ainda. E olha só, inclusive o Banco Central já reduziu suas projeções aí para investimento estrangeiro no Brasil. O mercado financeiro também já estava baixando suas expectativas aí desde meados do mês passado, né? O pessoal da consultoria estava pensando em algo ali entre 80 bilhões de reais para esse índice aí, o IDP, no decorrer do ano de 2023 todo. Agora o pessoal já baixou para 70 bilhões, reduziram em 10 bilhões essa perspectiva. Porém, o Banco Central está sendo mais conservador ainda, porque ele tinha uma previsão de 75 bilhões dos investimentos totais do saldo no ano de 2023 inteiro, também reduziu 10 bilhões para 65 bilhões o total esperado para o final do ano. Certamente isso aqui vai cair um pouquinho ainda, pode ter certeza, né? Sendo que no ano passado o saldo desse investimento direto da grana dos gringos aqui no Brasil foi de 87 bilhões de dólares, que é um recorde. Inclusive, que saudade de 2022, né? Parece até que foi ano passado, olha que coisa, que Bolsonaro e Paulo Guedes estavam tocando a economia de uma forma muito mais consistente, com muito mais ortodoxia econômica, essa é a verdade, e os resultados apareceram. Isso demora um pouco para aparecer, mas eles apareceram, continuaram aparecendo depois que eles entregaram o governo para esse pessoal que está aí agora, essa gente petista, né? E esse cenário de redução do investimento estrangeiro é mais uma medida que indica o termômetro do mercado financeiro em relação às expectativas do governo Lula do ponto de vista econômico. E conforme o Lula continua abrindo a boca para falar aquele monte de bobagem, aquele monte de asneira, demonstrar a sua total falta de compromisso com a questão fiscal, com a redução de gastos, com o controle das contas públicas, indicando que o déficit vai subir assustadoramente, menos o pessoal quer investir no Brasil, e aí
muita gente prefere levar o dinheiro para outras partes do mundo, onde haja algum tipo de controle financeiro mais adequado, menos maluco, menos heterodoxo do que o que nós temos aqui no Brasil. Estamos vendo, então, presenciando um movimento de retirada consistente, paulatina, de dinheiro do Brasil para ser levado para outros lugares, e isso obviamente impacta a atividade econômica como um todo. Para um país se desenvolver, ele precisa de investimentos, e para um país pobre como o Brasil, nada melhor do que dinheiro vindo de fora para ser investido aqui e movimentar a nossa economia, desenvolver o nosso setor produtivo. Infelizmente, tendo esse cenário econômico, essa casa econômica com Fernando Haddad e Lula na presidência da República, Haddad na Fazenda e o Lula à frente do Poder Executivo, o cenário não é nada animador, não é nada estimulante para o investidor estrangeiro, que no final das contas não está nem aí para o país em si, se ele vai fazer bem para a população, o cara quer lucrar nessa história. E aqui as oportunidades realmente não são nada atraentes. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.